fazer aqui um comentário sobre o momento político que nós vivemos e que se revela na pesquisa da Quest, divulgada esta semana, e que mostra que 45% dos eleitores têm medo da continuidade do governo Bolsonaro e 40% têm medo do retorno de Lula. Existem dois polos muito influentes no cenário atual, no cenário político atual no Brasil. Isso se reflete em efeito cascata também nos governos estaduais, pelas unidades da federação. Mas também existe um eleitorado, um público muito cético, que pela análise da pesquisa eu considero que seja em torno de 50% do eleitorado de forma geral, e que não é apaixonado nem por Lula nem por Bolsonaro, mas escolhe um dos dois com medo do outro. É aquela briga de torcidas que a gente conhece, que eu já falei aqui algumas vezes. O eleitorado que é mais refratário, tanto a um polo quanto a outro, mas que escolhe um dos dois para poder impedir que um continue ou impedir que o outro volte. O governo do PT foi muito marcado por corrupção, e o medo do eleitor que repele a esquerda no Brasil é exatamente o retorno deste ambiente, deste cenário, que esse tipo de brasileiro já considera, de certa forma, a página virada. Há também um medo, segundo o estudo da Quest, de alinhamento do governo federal num eventual governo do PT com governos de esquerda ditatoriais, como a Venezuela, Cuba, por exemplo. No caso do governo Bolsonaro, pesa a falta de participação do Brasil em fóruns internacionais, o que compromete a diplomacia do nosso país, e também o caso das vacinas, quando o Brasil demorou para fazer a primeira compra e as demais, atrasando o esquema vacinal do país inteiro. E esse ambiente de briga de torcidas é propício para a estratégia do medo, que é desenvolvida por profissionais de marketing político para poder provocar reações no eleitorado. Reações que geram raiva, ansiedade, ódio, e isso mexe com as emoções, que é, na verdade, o pano de fundo de qualquer eleição. E é bom observar, vou voltar a esse ponto, que metade do eleitorado não é fiel, nem a Lula nem a Bolsonaro, mas continua escolhendo um ou outro por causa da ojeriza, da raiva, do ódio, do medo de ter esse outro presidente da República. E é aí que eu volto a um tema que eu tenho debatido muito em entrevista para jornal, tenho falado em podcasts dos quais eu tenho sido convidado a participar, que existe sim um amplo espaço para a terceira via. Se a gente pega metade do eleitorado que tem medo de um e de outro, mas vota por conveniência para tirar o segundo colocado, um outro colocado, o que nós temos é um ambiente favorável para o surgimento de um terceiro nome. O que falta, esse terceiro nome, é exatamente um discurso que encante as pessoas. Mas estamos apenas no início da campanha eleitoral. O programa de TV começa nesta sexta-feira e a gente vai poder ver com mais clareza, o eleitor vai poder avaliar com mais clareza o discurso de todos os candidatos que estão postos. A gente pode ter uma reviravolta ou não.